Quero começar este podcast a falar sobre um dilema universal que é importante ser abordado: o sofrimento emocional. E também o quanto ele nos desgasta, nos rouba a energia e nos furta as vidas que poderíamos ter. O meu nome é Ana Paula Vieira e sou a vossa anfitriã. A minha missão é ajudar-vos a navegar as emoções com maestria, a liderarem a vossa vida com mais eficácia, para serem agentes de mudança positiva no vosso ambiente interior e exterior. Neste podcast, eu vou abordar temas de coaching emocional e desenvolvimento pessoal, gestão das emoções, luto e perdas e superação e transformação. Eu sou uma mãe em luto, sou coach, conselheira de luto e hipnoterapeuta, e o meu trabalho é eliminar sofrimento emocional desnecessário. E considero que este é um dos trabalhos mais importantes do mundo, porque acredito que todos merecemos menos sofrimento e mais harmonia nas nossas vidas. No final do episódio, irei também facilitar um exercício de coaching que podem aplicar imediatamente aos vossos desafios diários. Juntos, vamos aprender como alcançar o equilíbrio e o bem-estar emocional e criar ambientes saudáveis e harmoniosos para todos, mesmo quando a vida nos troca as voltas. Mas antes de avançarmos, eu quero esclarecer primeiro a que é que eu me refiro quando falo de sofrimento. Porque eu não quero que haja qualquer dúvida de que estou a falar de eliminar sofrimento e não dor. Eu não estou a falar de eliminar a dor emocional, mas sim sofrimento emocional desnecessário, porque são coisas distintas e há enormes diferenças entre elas. Ninguém consegue passar pela vida sem experienciar dor, perdas e desgosto. Esse é o outro lado do arrebatamento que faz com que a vida valha a pena ser vivida, o amor. E quando abrimos os nossos corações ao amor, acrescentamos cor e esplendor aos tons acinzentados dos nossos dias. Mas isso também significa que estamos a correr o risco da perda. E quer seja através da morte de um ente querido, do fim de uma relação outrora estimada, a perda de um emprego, de um animal de estimação ou outra forma de perda menos tangível, o luto é uma experiência à qual nenhum de nós conseguirá escapar para sempre. E a verdade é que há muitas pessoas que sofrem porque tentam eliminar a dor. Acham que a dor não devia existir ou que é má. Mas a dor e a perda são parte integrante da nossa vida, fazem parte da nossa experiência humana. Dor, desconforto e emoções desagradáveis são parte da nossa experiência humana. Nós experienciamos medo, raiva, sentimentos de impotência, tristeza, pesar. E é inútil resistirmos às nossas emoções ou ignorarmos os nossos sentimentos. Infelizmente, o nosso cérebro está programado para evitar a dor e para nos afastar da dor. A forma como o nosso cérebro está condicionado a pensar e também o modo como nós fomos educados é que nos leva a não querermos abraçar a nossa dor. E iremos sofrer ainda mais enquanto não reconhecermos isso ou aceitarmos. Temos o hábito de resistir à dor, quando evitar a dor é precisamente o que causa o sofrimento emocional. Em vez de lutarmos contra isso, a melhor abordagem é de facto aceitarmos aquilo que a vida nos traz como aprendizagens. Precisamos realmente de aceitar a nossa dor emocional se quisermos viver uma vida plena e gratificante. Evitar a dor e o pesar que sentimos na vida é literalmente o que está a deixar muitos de nós doentes e até a matar alguns. Quanto mais resistirmos à dor, ou enquanto lutarmos contra ela e permanecermos perturbados por causa dela, mais vamos sofrer. Iremos sofrer quando sentirmos dor por causa da nossa dor. O nosso cérebro está de facto preparado para resistir e evitar a dor. Por isso, precisamos de contornar a forma como o nosso cérebro está organizado para tomarmos as rédeas da nossa saúde emocional. A forma como eu ajudo a resolver este problema é ensinando sobre a dor emocional.
ensinando sobre o que a causa e como enfrentá-la, mudando os caminhos neuronais das emoções. E o primeiro passo é, de facto, reconhecer o que estamos a sentir. Agora, naturalmente que já ouviram alguém dizer que somos nós que causamos a nossa dor emocional com os nossos pensamentos. Graças a isso, há até quem se interrogue porque é que não mudamos simplesmente os nossos pensamentos se somos nós que nos causamos o sofrimento através deles. E embora a questão até seja interessante, ela pressupõe que o objetivo é afastar a dor. Com efeito, muitas pessoas acreditam que devemos manipular constantemente os nossos pensamentos e nos focarmos em pensamentos positivos para que possamos ser felizes o tempo todo. Mas acreditar que devemos ser mais felizes do que somos, ou mais vezes do que somos, é uma das maiores causas do sofrimento emocional. O que eu ensino é que devemos tornar-nos conscientes da nossa dor, aceitá-la e prestar-lhe atenção como parte do processo de crescimento e evolução e de estarmos vivos. E quando deixamos de sentir dor sobre a nossa dor, podemos eliminar muito do sofrimento, da resistência e do evitamento que nos impede de seguir em frente. Quando nos debatemos contra a nossa dor, sofremos ainda mais. A ironia é que criamos o nosso próprio sofrimento com os nossos pensamentos e depois lutamos contra os nossos próprios pensamentos. Pensamos que não devíamos estar a sofrer e lutamos contra a nossa própria dor. Outra fonte de sofrimento é pensarmos que outras pessoas nos vão fazer felizes. Nós somos as únicas pessoas que nos podem fazer felizes. Quando se deseja que elementos externos nos façam felizes, sofremos. E sofremos porque eles não servem para isso. As outras pessoas, os bens, os objetos, o dinheiro, o sucesso, roupas, sapatos e malas, nada disso nos faz feliz. Podem nos dar satisfação, podem nos dar conforto, mas não nos fazem felizes. E sentimos-nos tão indefesos e desalentados quando dependemos do mundo exterior para que possamos ser felizes, precisamente porque não conseguimos que o mundo seja como queremos e somos impotentes para o mudar. Construímos uma ideia sobre como o mundo deve ser, como as nossas famílias devem ser, como as nossas comunidades devem ser, mas simplesmente eles não nos obedecem e nós sofremos com isso. Sofremos porque comparamos a realidade com a ideia que nós criamos de como a realidade deveria ser. Ironicamente, pensamos que deveria haver menos sofrimento no mundo e acreditar nisso faz-nos sofrer ainda mais. Acabamos por acrescentar mais sofrimento a esse sistema de crenças. Pensamos que devemos ser felizes, sorridentes e amáveis o tempo todo. E isso não faz qualquer sentido, porque se olharmos à nossa volta, essa não é a realidade para ninguém, exceto nas redes sociais. E se queres estar sempre feliz, então tens de estar feliz com todas as coisas que a vida te traz, as boas e as terríveis, porque elas fazem parte da tua experiência humana. A vida é como deve ser, exatamente como é pela sua concepção. E em vez de nos rendermos ao desespero ou de nos pormos a gladiar contra a nossa dor, vamos sentar-nos a conversar com os nossos sentimentos devastados e procurar encontrar sentido nas nossas experiências e vivências. Quando desenvolvemos a capacidade de compreender que a vida tem altos e baixos e a aceitamos tal como ela é, deixamos de discutir com ela, deixamos de sofrer por causa da nossa dor e libertamos o sofrimento. Em vez de nos perdermos na escuridão do sofrimento, levamos luz à nossa dor. Por vezes, obviamente, continuamos a sofrer e ainda nos sentimos desconfortáveis muitas vezes. Mas simplesmente deixamos de estar zangados por isso. Simplesmente já não sofremos com isso. E a escuridão não é mais do que a ausência da luz. E a verdade é que nós podemos acender a luz.
Isso começa precisamente pelas escolhas que nós fazemos nas nossas vidas. Por vezes, algumas pessoas que procuram os meus serviços vêm ter comigo quando já estão num estado lastimoso, a tentar recompor as suas vidas e desejam obter algum alívio porque se sentem desamparadas. E muitas vezes elas chegam completamente exaustas, sem saber mais o que podem fazer. Porquê? Porque têm estado a lutar contra a sua dor, a tentar mudar o mundo, pelo menos o seu mundo imediato. Mas isso não muda a forma como se sentem. E depois, em desespero, dizem, por favor, ajuda-me. E eu digo, eu não posso mudar o teu mundo por ti. Não posso ir lá fora e obrigar o mundo a obedecer àquilo que tu queres. Mas posso ajudar-te a compreender o que significa ser um ser humano e posso ajudar-te a gerir as tuas emoções e o teu cérebro. E a verdade é que muitos de nós sofremos sozinhos. Sofremos silenciosa e secretamente. Sentimos que não temos o direito de sofrer, por isso sentimos-nos sós e anormais, porque não achamos que o nosso sofrimento seja justificado. Temos tantas oportunidades e muitas coisas que desejamos na vida tornaram-se realidade e mesmo assim continuamos a sofrer. Recebemos tantos privilégios e tanta coisa na vida que nos sentimos envergonhados com o nosso sofrimento e não queremos falar sobre isso. E a razão pela qual estamos a sofrer é porque não compreendemos que somos apenas a causa do nosso sofrimento emocional. E mudar as nossas vidas, mudar com quem somos casados ou ter filhos, não muda a nossa capacidade de sofrer, porque podemos continuar a contestar o que é, a realidade tal como ela é. E quando sofremos tanto que nos envergonhamos do nosso próprio sofrimento, estamos a fazê-lo da forma errada. Por isso, se tu és alguém que tentou e desistiu e depois se acomodou e que voltou a tentar e desistiu novamente e que se acomodou vezes sem conta, és uma pessoa que não compreende porque sofres emocionalmente. E é porque não compreendes que aquilo que se passa no teu cérebro é uma tática de sobrevivência que agora precisa de ser mudada para poderes prosperar neste mundo moderno. Já não vives na selva e não corres o risco de ser comida por um leão. Quando nós não compreendemos como é que funciona o nosso cérebro, não compreendemos o nosso próprio poder. E ao não compreendermos o nosso próprio poder e não estarmos conscientes da nossa dor, não a abraçamos nem a processamos. E por não processarmos as nossas emoções e mudarmos os nossos pensamentos, ou pensarmos sobre o passado ou o futuro, nós sofremos ainda mais. Cedemos ao desespero, ou focamos nas nossas preocupações, entretemos pensamentos ruminantes sobre cenários catastróficos relativamente ao futuro, porque não compreendemos que o que acontece no mundo, na realidade, não está a acontecer connosco. E sofremos porque nos sentimos indefesos. Quando deixamos de sentir dor em relação à nossa dor, temos apenas a dor de estarmos vivos e sabemos que podemos processá-la e avançar em direção a ela. E o trabalho que eu faço acaba, de facto, com o sofrimento emocional, porque a minha abordagem é única. Muitas vezes, quando pensamos em sofrimento, pensamos em pessoas que estão a sofrer fisicamente ou que vivem em países em guerra ou no terceiro mundo. Mas o sofrimento emocional é real e é péssimo e pode literalmente matar-nos. Felizmente, as ferramentas e estratégias que eu uso na minha abordagem são extremamente eficazes na libertação do sofrimento emocional. E a forma como tu te apresentas na vida, quando estás a sofrer, não é nem de perto nem de longe como tu te poderias apresentar. Portanto, a minha solução é compreender o que estão a sentir para desenvolverem autoconscientização, compreensão e aceitação das emoções e dos sentimentos.
Se não sabem se o vosso sofrimento é sobre a vossa dor, coloquem-se a si próprios as seguintes questões: estou a sofrer por causa da minha dor? Ou estou a sofrer porque sou um ser humano? Estou a sofrer porque a vida tem duas faces? Ou estou a sofrer porque acho que a vida deve ser só arco-íris e unicórnios e paz e amor e bondade? As respostas a estas perguntas vai trazer alguma clareza. Formamos uma ideia de como a nossa vida deveria ser e quando percebemos que não é assim, ficamos desiludidos ou revoltados. Pensamos que algo correu terrivelmente mal. Quando o meu filho morreu em 2006, eu senti que a vida estava a ser injusta comigo. Andei 8 anos a autoflagelar-me, a infligir-me mais sofrimento sobre a minha dor, sobre a dor das minhas vivências, porque não aceitava a realidade tal como ela é. Foram, de facto, anos tortuosos. E uma das coisas que eu aprendi foi precisamente a acolher a dor das minhas experiências, aceitar a realidade tal como ela é e permitir-me vivenciar de forma honesta a minha dor. E foi a melhor coisa que eu fiz. E é graças ao que me aconteceu que hoje eu estou aqui e faço o que eu faço. Não pelo que me aconteceu, mas porque me aconteceu. Não por apesar do que me aconteceu, mas precisamente porque aconteceu comigo. E o que eu te quero dizer é que a vida é exatamente como é suposta ser. É suposto haver amor e também dor, porque isso significa que somos humanos. E é suposto sentirmos alegria e tristeza, porque uma não pode existir sem a outra. O sofrimento surge em resultado de rejeitarmos isso, de desejarmos que fosse diferente, de não compreendermos que já somos suficientes, que somos perfeitos e que somos 100% merecedores. Portanto, o meu objetivo é ajudar-te a parar de sofrer. E o meu objetivo com este podcast, ou mesmo com os artigos que escrevo no meu blog, os vídeos que faço, os programas e cursos que desenvolvo e serviços que presto, é ensinar-vos a parar de sofrer para que possam ajudar outras pessoas a deixarem de sofrer também. Não vamos erradicar a dor, não vamos fazer com que a dor desapareça, mas vamos fazer o nosso melhor para diminuir e eliminar o sofrimento que é desnecessário e que não nos serve nem serve o mundo. E agora quero oferecer-vos este exercício de coaching. É um curto exercício de atenção plena que vos ajudará a processar emoções difíceis. À medida que nós nos ligamos às nossas próprias emoções desafiantes e as aceitamos, isso ajuda-nos a aumentar a empatia e a compaixão também pelos outros. Na verdade, também ajuda-nos a nos tornarmos mais ágeis e criativos face à mudança. E a empatia é a capacidade de partilhar sentimentos com os outros e de nos colocarmos no seu lugar. E sabemos pela investigação científica que os micromomentos de atenção plena, de conexão e de boa vontade para com o outro fortalecem realmente o nosso sistema imunitário. A investigação da doutora Barbara Fredrickson mostrou que a conexão com as nossas emoções tem impacto positivo no nervo vago, que vai desde o cérebro até aos pulmões, ao coração e ao intestino, e que, na verdade, fortalece o nosso sistema imunitário. Por isso, neste exercício, vamos aprender a nos ligarmos a qualquer tipo de emoção desafiante que estejamos a sentir. Então, vamos começar. Procurem um lugar calmo, onde não sejam incomodados. Sentem-se confortavelmente numa cadeira.
Sintam os pés assentes no chão, a coluna vertebral direita, os ombros para baixo e relaxados. Podem optar por fechar os olhos ou suavizar o olhar. Coloquem uma mão na barriga, mesmo abaixo do umbigo. E enquanto respiram, basta sentirem a respiração a subir e a descer aí nesse lugar. Inspirar lentamente e expirar por um período um pouco mais longo. Outra inspiração e uma longa expiração. Mais uma respiração profunda. E outra expiração um pouco mais longa. Mais uma inspiração. E outra expiração longa e profunda. A expiração longa e profunda ativa realmente o nosso sistema nervoso parasimpático. É o nosso sistema de descanso e relaxamento que nos ajuda a combater o stress. Agora, basta reparar no que acontece no teu corpo. Repara se existe alguma tensão em qualquer lugar. Por vezes a tensão acontece quando as emoções estão retidas. E assim basta reparar se há alguma tensão nas costas e nos ombros, talvez nos maxilares. Basta ficar simplesmente curiosa sobre o que lá está e continuar a respirar profundamente. E à medida que ficam curiosos sobre o que lá está, se precisarem de se mover ou esticar para libertar a tensão, sintam-se à vontade para o fazer. Por isso, se houve quaisquer sentimentos que surgiram, medo, tristeza, raiva, frustração, seja o que for que surja, simplesmente deixem-nos estar. Podem simplesmente nomear, rotular, podem dizer: há aqui alguma tristeza, ou alguma dormência, algum formigueiro, ou sinto pressão aqui. Mas sem julgar, procurem não julgar nada. Essas são as condições meteorológicas dentro de ti, neste momento. E tal como o tempo, elas também vão mudar. As emoções são realmente uma forma de energia. E à medida que reparamos nelas, por vezes, elas mudam simplesmente por serem notadas. E a energia também se move. Também podemos colocar a mão sobre o peito, sobre o coração e dizer: este é um momento difícil. Os momentos difíceis são uma parte importante do ser humano. E podemos dizer que eu seja gentil comigo mesmo. E respirar mais uma vez. A autocompaixão demonstrou aumentar a nossa resiliência e torna-nos mais fortes às condições atmosféricas internas.
os momentos desafiantes podem ser usados nestas 3 frases. Sempre que estiveres a experienciar algo difícil, repara como te sentes. E agora podes fazer um agradecimento silencioso a ti própria ou a ti próprio por teres tido tempo de vivenciar realmente a autocompaixão. Recomendo-vos que continuem a voltar a este exercício tantas vezes quantas quiserem, e sempre que o fizerem, estarão de facto a criar novos caminhos neuronais no vosso cérebro. E assim poderão ser mais resilientes. Obrigada por ouvirem. Esta é a vossa anfitriã, Ana Paula Vieira. E, por favor, avaliem o podcast nos comentários e partilhem com quem acreditem que pode beneficiar dele. Tenham uma boa semana e até breve. Cuidem-se e façam o favor de ser emocionalmente inteligentes. Se gostaram de ouvir este podcast, também podem querer ler os artigos no meu blog ou encontrar outros recursos gratuitos ou mesmo inscrever-se num dos meus programas de coaching emocional, onde aplicamos várias abordagens de libertação de sofrimento emocional. Juntem-se a mim em anapaula.vieira.pt. Sigam-me no Facebook ou no Instagram. Eu adoraria que se juntassem a mim em anapaula.vieira.pt. Encontramo-nos por lá.